Glória a Deus, povo de Deus, que bom ter vocês conosco. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Povo de Deus, que alegria estarmos cultuando a Deus novamente, junto com vocês. Pegue sua Bíblia, o seu copo com água. Fique à vontade. Se desprenda das coisas do mundo, se desconecta das coisas do mundo e vamos focar nas coisas do alto, na palavra de Deus. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar a Deus para que Ele venha falar conosco através de Sua palavra. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Usa a minha vida como um canal de bênção, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com todo o Teu povo, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, venha inundar, Pai, todos os lugares no qual as pessoas irão ouvir esta ministração, Senhor. Que a Tua presença inunda, Pai, em todos esses lugares, Pai. Pai, que essas pessoas, Pai, estejam de corações abertos, Pai, quebrantados para ouvir a Tua palavra, Pai, para que ela venha penetrar e ser cravada em seus corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, muito feliz em estar ministrando mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero trazer um tema muito específico. Hoje eu fui visitar uma igreja lá, a igreja presbiteriana do Boa Vista. Meu sogro me convidou. E hoje eu estive lá e eu aprendi muito. E eu ouvi uma certa frase lá na igreja. Eu dei uma elaborada aqui, mas uma frase que me impactou. E eu quero trazer esse tema para vocês. E o tema da mensagem de hoje é: não beba mais do copo de veneno. Esse tema foi um tema que, quando eu estava ouvindo aquela ministração, o presbítero que estava ministrando no momento, ele falou algo parecido e eu falei, esse é o tema da ministração do dia de hoje. Eu, no decorrer da semana, estava pensando em ministrar uma outra pregação, mas esse tema foi muito forte em meu coração no dia de hoje, para que eu pudesse estar ministrando para vocês. E fiquei com esse tema pela manhã, na parte da tarde, já pensando sobre isso, sobre ministrar essa palavra para vocês, que Deus, naquele momento, colocou em meu coração. E o tema é: não beba mais do copo de veneno. E eu quero começar a trazer esse tema aqui para nós entendermos o que eu quero dizer com esse tema, o contexto que vai ser no meio da pregação, o que vai ser direcionado para ter um tema tão específico e tão forte. Porque foi um tema que eu estava ali meditando e eu falei, meu Deus, que tema forte é esse, Senhor? Mas se é o que tu queres, então irei fazer a tua vontade, Deus. Então não bebo copos de veneno. Esse tema vai ser voltado para as ofensas que nós recebemos. E muitas das vezes o perdão no qual nós não entregamos às pessoas, não perdoamos as pessoas. E isso, para nós, é um próprio veneno. Não para aquela pessoa, mas sim para si mesmo. A mágoa, o rancor. Então vamos aqui na palavra, eu quero que vocês abrem comigo em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Pega a sua Bíblia. Seja como os bereanos. Vamos meditar juntos, eu e você, a palavra de Deus. Para que você não se perca no meio da ministração. Para que você entenda o que está sendo ministrado aqui. Mateus 18, versículo 21 em diante. E lá fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha essa parábola aqui que Jesus vai explicar para Pedro. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar,
o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se em reverência, dizendo: Senhor, se é generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se é generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão ao teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus, essa mensagem aqui, como nós podemos ver, é muito específica. Ela trata-se de duas pessoas. Um senhor, que era o dono de uma empresa, ele tinha um servo e abaixo tinha um conservo, que era aquele funcionário do seu gerente e o seu chefe. O seu chefe perdoou uma dívida de 10 mil reais. Já quando foi perdoar a dívida de o seu conservo, de apenas 100 reais, ele não quis perdoar. E aí o que aconteceu aqui? O conservo foi chegar até o seu senhor, que era o chefe do seu chefe. E chegou lá e começou a perguntar, falar: Ô chefe, o gerente não quer me perdoar apenas 100 dinheiros. E aí vem o seu chefe e chama aquele no qual ele tinha perdoado. Eu não te perdoei a tua dívida? Versículo 32 vai dizer exatamente isso. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E aqui nós começamos a entender o que muitas das vezes irá acontecer conosco. Nós poderemos fazer coisas boas para as pessoas que estão próximas de nós, e aquelas pessoas recebem essa dádiva, essa boa ação, mas ela não vai passar adiante. Ela pode chegar ali, de vez ela fazer uma coisa boa para aquela pessoa, não. Ela muitas das vezes ela pode fazer o mal. Ela pode querer vingar, ela pode querer ter justiça, ela pode querer ofender. E logo no versículo 35, quando Jesus acaba de explicar a parábola, ele diz diretamente, tanto para mim quanto para você: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso aqui é direto para mim e para você. Se eu e você não perdoar as pessoas que nos ofendem, às vezes uma dívida que muitas das vezes vai nos magoar, mas muitas pessoas usam esse termo de que eu vou perder a amizade por emprestar um dinheiro, mas eu não vou perdoar ela, eu vou continuar cobrando até que ela me pague. E acaba que perde uma amizade por causa do quê? De um dinheiro. E por que o tema da mensagem é esse? Não beba mais o copo de veneno. Porque quando nós pensamos nesse veneno,
É o mesmo de você guardar uma mágoa para você e você pegar esse copo de veneno, querer dar para uma pessoa para que ela morra. Mas esse mal que você está querendo para ela, esse mal vai vir para você. Você não vai prejudicar aquela pessoa, que está sendo prejudicado é você. Então, meu irmão, você precisa liberar o perdão para elas. Eu quero que vocês abram para mim também em Mateus 6, para nós entendermos mais algo. E é o que o Senhor nos ensinou desde quando criança. Algo muito importante. Mateus 6, o versículo 12. E lá vai dizer assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Correto? Exatamente. Então, aqui Deus está nos mostrando o quê? Que nós precisamos perdoar aquelas pessoas no qual nós, muitas das vezes, fomos ofendidos. Espera aí, só mais um minuto. Eu queria ler mais um versículo com vocês. Só um minuto. Isso, mas é esse mesmo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que era o que eu estava começando a dizer. É isso mesmo. Então, povo de Deus, o que nós entendemos aqui? Jesus, no Pai Nosso, ele já nos explicou sobre isso. Para nós perdoarmos até mesmo as pessoas que devem uma quantia financeira, algo do tipo. Mas nós precisamos entender isso. Que sem o perdão, nós não conseguimos buscar intimidade, relacionamento, uma vida com Deus, adorar a Deus com ódio, amargura, rancor de um irmão. Você quer que você tenha intimidade com Deus, relacionamento com Deus, que Deus ouve a sua oração? Você precisa perdoar as pessoas que lhe ofendem. Você precisa perdoar todas as pessoas. Não é uma nem duas, é todas as pessoas. Por mais que possa ser coisas de 10, 15, 20, 30, 50 anos que se passou. Você não pode guardar mágoa. Você precisa perdoar as pessoas. Porque você precisa ter intimidade com Deus. E você quer ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus? Perdoa as pessoas que lhe ofenderam. Perdoa as pessoas que te desejaram mal. Perdoa as pessoas que te prejudicaram. É isso que Cristo quer de mim e de você. É interessante que quando nós começamos a entender o que a palavra de Deus está nos dizendo no decorrer da nossa caminhada com Cristo, tem um dos versículos que eu mais gosto. Romanos, capítulo 5. Abra a Bíblia de vocês. Romanos, capítulo 5. Vamos ler junto esse versículo. Romanos 5, o versículo é o 20. E lá vai dizer assim, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Como assim? Infelizmente, muitas das vezes acontece. A ofensa é abundante na sua vida. Muitas pessoas te ofendem. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Meu Deus. Mais uma vez. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Muitas das vezes as pessoas vão fazer ofensas contra vocês. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui nós precisamos encontrar isso. O perdão, até mesmo, e principal também, dos nossos pecados, para que a graça de Deus nos abunde, a abundância em nós. Porque o pecado gera ira, gera inveja, gera ódio, rancor. Isso tudo é pecado. Por isso que aqui fala exatamente isso. Onde o pecado abundou. Seu coração
está com ódio do seu irmão? Isso é pecado. Raiva, ira, angústia de ver a pessoa ali prosperando, muitas das vezes. Isso é pecado. Você precisa perdoar o seu irmão por tudo que ele fez. E a graça irá superabundar sobre a sua vida. E é muito interessante que no que eu estava meditando ali sobre essa palavra, eu estava escrevendo alguma coisa, e as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem isso, que nem eu comecei aqui dizendo. Quando você não libera o perdão, você não consegue ter intimidade com Deus. Mas você pode pensar que por você não estar conseguindo perdoar, que Deus não te ama. Pelo contrário, Deus, ele te ama como um pai. E ele sabe o que é melhor para você. Então você precisa perdoar o seu irmão para que você não vive angustiado, com amargura, mágoa, e que você venha ter a paz do Senhor, que você tenha a salvação, que nem nós lemos lá em Mateus 18, versículo 35. Você quer ter a sua salvação? Então perdoe o seu irmão, para que quando chegar o dia da sua ida ou da vinda de Cristo, você seja salvo, porque você perdoou aqueles que lhe ofenderam. Então não fique com ódio de ninguém. Deus, ele quer curar o seu coração. Deus, ele quer restaurar o seu coração para que você venha ter vida em abundância com ele. Em Romanos 8, abre a Bíblia de vocês, Romanos 8, o versículo é o 38 e o 39. Romanos 8, versículo 38 e 39. E lá vai dizer assim, ó: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Povo de Deus, você vai liberar o perdão para aquelas pessoas que lhe ofenderam e vocês vão ter intimidade com o Senhor. Que nem aqui está dizendo que nada vai nos separar do amor de Deus. Coisa alguma nos separará do amor de Deus. Por isso que eu estou falando para você. Essa dor, essa amargura, você precisa liberar o perdão para que você venha ter intimidade com Deus. Intimidade no qual você vai conseguir viver a superabundância da graça do Senhor. Eu falo que quando eu passei por esse processo, que quando eu fui liberar perdão para o meu avô, eu já tinha uns quase 10 anos. Eu lembro que estava em torno de, estava com uns 12 anos, até 21 anos eu fiquei sem conversar com meu avô, morando no mesmo lote. E passava do lado dele, não olhava nem dentro dos seus olhos. Motivo simples. Um dia, ele, por ser mais velho, me pediu para eu fazer um favor a ele na padaria. E eu estava indo para a escolinha de futebol e eu iria me atrasar. E eu falei, hoje eu não vou. Na hora que eu continuei, esse meu começou a me xingar. Eu falei, não, vou conversar com ele. Passei esse tempo todo com essa raiva, essa amargura, porque me ofendeu. E eu fiquei com aquilo para mim. E foi se passando o tempo, até chegar aos meus 20 anos, no qual eu encontrei a palavra de Deus, que falava para mim, perdoar a quem nos tem ofendido. Exatamente o que eu fiz. Foi fácil? Para mim, o orgulho, o ego, você achar que você é superior a todos, e principalmente aquela pessoa que lhe ofendeu. A única coisa que eu fiz foi curvar minha cabeça, ajoelhado, e comecei a orar, pedindo perdão pelo meu avô, falando, Deus, perdoe o meu avô, pai, eu perdoo ele, pai. Eu quero ter
amizade, intimidade com Ele, eu quero ser amigo dele, eu quero aprender, eu quero conviver com Ele. E nisso eu fui chorando, eu chorei uma poça de lágrimas. Porque eu chorei no meu íntimo primeiro. Quando Deus falou comigo, eu estava lá no local chorando, na igreja chorando, para dar uma poça de lágrimas. E no que eu levantei, eu já me posicionei. Porque eu já estava livre. Eu estava livre da amargura, do ódio, do rancor, do peso, do coração está parecendo que tem alguém apertando em todo o tempo. Parecendo que tem alguém esmagando com as duas mãos. Ah, você não vai sair disso. O rancor, o coração duro, que nem de pedra. E no dia que eu quebrantei esse coração, o Senhor falou isso comigo. Falou ao meu coração sobre o perdão. E através disso eu pedi perdão ao meu avô. Eu chegando em casa, eu fui a minha avó sempre me levou à igreja. E eu lembro que foi a primeira pessoa que eu comentei com ela, comentei sobre isso, foi com ela. Ela já era acamada, ela teve alguns AVCs e ficou acamada. E eu lembro que eu cheguei nela e falei, vó, hoje eu vim pedir perdão ao meu avô. E ela acamada, ela, glória a Deus, começou a chorar na cama. E eu abracei ela, ela me abraçou. E nós ficamos muito felizes, porque eu estava liberto. Eu estava sendo liberto naquele momento. Então minha avó, ela já tinha essa consciência que se eu liberasse o perdão para ele, eu seria liberto para ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Você conseguir ouvir a voz de Deus, você precisa estar com o coração liberto de ódio, de rancor, de amargura e perdoar todos os que lhe ofenderam. Todos. E a partir desse dia em diante, tive amizade com meu avô, vivi uma vida em abundância. Hoje, até os dias de hoje. Porque eu o perdoei. E através disso eu alcancei a graça do nosso Senhor. E em Romanos 8 mesmo, eu quero que vocês leiam um versículo aqui comigo, em Romanos 8, que vai ser o versículo 10. Romanos 8, o versículo 10. E fala assim, ó. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Mais uma vez. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Mais uma vez, eu quero que vocês agora abrem comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, e o versículo é o 20. E lá fala assim, ó. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus! Aleluia! Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você começa a fazer disso, não quero mais beber desse copo de veneno. Eu não quero viver me envenenando, vivendo com o coração duro, triste, angustiado. Você começa a viver Cristo. E quando Cristo vive em nós, as pessoas começam a ver Cristo em nós. A ver que Cristo mudou a sua vida, mudou a sua história. Ele te transformou como o seu primeiro milagre, da água para o vinho. Então, meu amado, perdoe todas as pessoas que lhe ofenderem. Nunca, 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 nunca guarde rancor, amargura, ódio, brigas. E sim, perdoe todas as pessoas que lhe ofenderem. Nunca deixe uma mágoa
te entristecer. Você vai passar por um momento triste, mas não guarde essa mágoa. Perdoe a pessoa que lhe fez essa mágoa. Ela vai ficar, como eu posso dizer, completamente perplexa. Ela vai ficar completamente contente, alegre, porque ela recebeu de algo que ela fez o mal a ti, muitas das vezes. Ou você, assim, também pode ter magoado outras pessoas. Mas perdoe as pessoas, para que você tenha uma vida em abundância, para que a graça seja abundante na sua casa e na sua família. Nunca guarde rancor das pessoas. Ame as pessoas como a ti mesmo. E deixa que Cristo habite em você. Cristo vive em você. Então, essa semana, tente entrar em contato com pessoas que lhe ofenderam. Faça isso. Ô, meu irmão, como é que você está? Tem uma palavra para mim? Quero falar algo para você. Por mais que a pessoa pode já vir lhe apedrejando, fala, não, eu posso falar só um momento. Eu quero te pedir perdão por aquele momento, aquela ocasião que nós tivemos. Nós nos exaltamos. Eu quero que você possa me perdoar. A pessoa não vai entender. Porque Cristo fez morada em você. Cristo está moldando o seu coração. Você tem que entender isso, meu querido. Para buscar intimidade, precisamos deixar Cristo tomar conta e controle de tudo. Então, não perde tempo, meu querido. Se possível, faça hoje, faça agora. Mas perdoe todos os que lhe ofenderam. E você vai entender a intimidade e o que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus te abençoe